Falei que a gente ia voltar direto aqui com o Titi Vidal. Então, Titi, para você que, só relembrando, ou você que chegou só durante o intervalo, essa é uma semana que pede que aquilo que a gente está cuidando, que a gente está fazendo, que a gente redobre a atenção. Isso. Porque o que não está dando certo vai ficar nítido que não é para ser feito mais, né? E aí a ideia é ser prático e resolver e não precisar ficar ali insistindo naquilo que não vai para frente. E se está funcionando, é cuidar bem. Aquela ideia que a gente tem que cuidar muito bem no dia a dia, nos mínimos detalhes. A gente tem um céu que junta muito Libra e Virgem, que são dois signos perfeccionistas e detalhistas. Vamos ver agora signo a signo? Quem é de Áries começará essa semana, Titi? Bom, a vida dos arianos essa semana é trabalho, 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 com inúmeras oportunidades e são coisas muito boas. O que acontece com os arianos quando tem muitas coisas boas ao mesmo tempo? Eles querem abraçar tudo e aí eles são ansiosos, impulsivos, então tem que manter a qualidade e tentar fazer tudo da melhor forma possível. Então essa questão dos detalhes, cuidado e tentar, da forma como conseguir, abraçar todas as possibilidades, mas priorizar aquilo que é mais interessante, pensando no médio e longo prazo, que também não é o forte dos arianos. É por isso que eu ri. Eles são imediatistas, é tudo pra ontem, né? Esse vai dar resultado até o fim de semana, então é esse que eu vou fazer. Mas tem que parar e pensar um pouquinho mais no futuro também. E lembrar de dar atenção para as pessoas que podem ficar cobrando, porque eles estão muito focados no que tem que fazer, no trabalho, nas coisas deles. E aí a semana promete um pouquinho de pressão de namorado, namorada, família. Então também tem que deixar uma brechinha para essas pessoas. Então, boa semana para você de Áries. Aproveite, né? Essa fase boa. É uma fase muito boa para trabalho. E isso continua pelas próximas semanas, mas eu acredito que essa seja uma semana decisiva. Então, tem que aproveitar. Boa semana. Agora, taurinos. Bom, eles estão tendo uma oportunidade de olhar para eles, para as necessidades pessoais. E também viver as coisas um pouquinho no ritmo que eles gostam. Então, essa coisa de curtir, fazer tudo aos poucos, para eles isso está sendo possível. Só que eles vão notar também que algumas coisas eles precisam jogar fora, abrir mão. E isso não é fácil para os taurinos. Né? Eu acho que a ideia muito do céu dessa semana é tirar cada um da sua zona de conforto. E os taurinos não gostam de desapegar, de abrir mão. Eles querem manter tudo, se apegar a tudo. Então, acho que esse é o X da questão para eles. Boa semana, então, para você de touro, mas desapega, né? Desapega e, assim, cuida muito bem daquelas coisas que ficam. Então, pensar que o importante é a qualidade. E para eles está muito bom, por exemplo, para relacionamento. Então, tá procurando namorado, sai mais, vida social está bastante ativada. Tem alguém, cuida dessa relação, investe nisso, porque tem um lado muito bom nessa semana. Que bom. Boa semana para você de touro. Já geminianos? Bom, o problema dos geminianos é meio como o dos arianos. Muitas sementes sendo plantadas, muitas coisas surgindo e que são coisas para médio e longo prazo. E geminiano normalmente não tem essa paciência de ficar ali cuidando todo dia, né? Os geminianos são muito dinâmicos. Então eles precisam também saber priorizar o que é mais importante para cuidar bem disso. E cuidar mais dos assuntos pessoais, porque tem muita coisa acontecendo de trabalho, mas essa semana a tônica é família, a casa, organizar papel, gaveta, que às vezes os geminianos acham isso chato. Mas é aí que às vezes a gente se organiza também. Porque não adianta você falar assim, mas na minha bagunça eu me encontro. Então, mas será que a gente assim, se encontra, né? Na totalidade? Isso é papo de geminiano. Né? Então, assim, tem uma bagunça organizada, né? Todos os geminianos falam isso, mas a ideia é deixar o seu ambiente, então seja o seu ambiente de trabalho, onde você vive, a sua cozinha, deixar tudo muito bem organizado, porque fica mais fácil. E às vezes pro geminiano é aquela coisa assim, mas eu vou perder tempo fazendo isso? Não, você vai perder 2, 3 dias fazendo isso, mas você vai ganhar por semanas, até fazer bagunça de novo, né? Pior que a gente faz isso às vezes, né? De qualquer signo, agora sendo geminiano mais ainda, né? Porque gêmeos vai fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Depois eu arrumo aqui, né? Mas é isso, você organizando. Eu, por exemplo, achei meu título de eleitor que eu tinha perdido há 3 meses, achei hoje, ó, a dizer, não tinha perdido, né? Tava ali no meio de uma baguncinha. Então é isso, você vai arrumar e acha coisas importantes. Boa semana pra você de gêmeos. Cancerianos? Bom, o negócio dos cancerianos essa semana é conversar. Então, tudo que tá mal entendido, tudo que tem de problema, seja no relacionamento, no trabalho, sentar para conversar. Mas é sentar para conversar sabendo ouvir o outro, sem mimimi, né? Que é uma tendência também. Então, assim, se você tá magoado, então senta, explica, fala por que você tá chateado de uma maneira objetiva. Vai conseguir resolver absolutamente tudo. E os assuntos familiares também, que é onde normalmente os cancerianos sofrem por causa disso, tendência também a se desenrolar, então fazer as pazes com algum parente que estava brigado, resolver algum problema de família, até assim processo, assuntos ligados a imóveis,
tem possibilidade de solução essa semana. Mas sem mimimi. É praticidade e objetividade. Né? E uma outra coisa que está muito boa para os cancerianos também é assistir uma palestra, fazer algum curso, nem que seja aí no fim de semana, porque eles estão muito abertos para a entrada de novos conhecimentos. E a entrada de novos conhecimentos também subentende novas oportunidades no futuro, né? Sempre. Não tem jeito. Com certeza. Volta para a gente falar dos outros signos. Daqui a pouco, o último grupo, Sagitário. Bom, os sagitarianos estão numa fase bem importante de carreira. E assim, de agora até o fim do ano, é aquele momento mesmo para assim, colocar energia no trabalho. Se dedicar com responsabilidade, maturidade. Eles estão com Saturno ali em Sagitário, pedindo mais um amadurecimento, mais seriedade, mais compromisso. E realmente o tema dessa semana é carreira. Então é fazer o seu melhor no trabalho, se articular, conversar com as pessoas ali do ambiente de trabalho. Os sagitarianos que estão precisando de um aumento, essa também é uma boa semana para pedir com um jeitinho, né? Assim, de forma prática, mostrando por que eles merecem. Né? Porque essa parte financeira também está muito positiva para os sagitarianos ao longo dessa semana. Ixi, então aproveite, E tá bom, né? Porque a coisa não tá fácil pra ninguém, ótimo. né? E aí, para os sagitarianos, esse é um bom momento. E assim, tudo bem, não deu um aumento, mas pelo menos assim, eles vão estar com uma facilidade maior para se organizar, como administrar, onde investir, pensando que eles podem sim ganhar mais dinheiro ou ficar mais tranquilos nessa área. Aproveite, ótima semana para você de Sagitário. Capricornianos. Bom, os capricornianos, os holofotes da semana estão voltados para eles. O clima tá do jeito que eles gostam, de certa forma, porque essa coisa de poder fazer com calma, pensando no futuro. Esse clima mais perfeccionista casa muito bem com os capricornianos, né? Eles são muito práticos, muito eficientes e essa semana eles estão com isso tudo potencializado. Mas eles têm que pensar também a médio e longo prazo o que precisa ainda ser ajustado nos próximos meses. Então, já agora até o fim do ano, eles têm que começar a pensar a partir dessa semana o que precisa ser mexido. E aí pensar como eles podem investir nesse futuro. Então, é um bom momento, por exemplo, para pensar num curso, para melhorar o currículo, alguma coisa que eles possam aprender de diferente. E se vão tirar férias no fim do ano, essa é uma ótima semana para planejar essa viagem de fim de ano. Que bom, então aproveite você de Capricórnio. O capricorniano gosta de ter tudo planejadinho mesmo, Gosta, né? Tudo bem que nessa altura do campeonato, os capricornianos, se bobear, já estão com o Réveillon fechado desde há meses atrás. Né? Mas os que não estão, essa é uma boa semana para pensar nisso e se já está ali, olhar, ver os detalhes, o que está faltando e tentar resolver. Boa semana para você de Capricórnio. Já nós, aquarianos? Bom, quartinho escuro essa semana é do aquário. É um quartinho escuro muito produtivo. Os aquarianos, na verdade, estão numa semana bem positiva. Alguns assuntos que estavam amarrados, difíceis. A tendência é que tenha boas notícias, que tenha bons acontecimentos. É uma semana muito boa para amor, relacionamento, parte sexual também. Então, mais intimidade, mais entrega. Porque às vezes os aquarianos têm um certo medo, uma certa resistência. Principalmente quem está no comecinho, né, de um relacionamento. Então essa é uma semana mesmo para mergulhar, se envolver, entregar de cabeça. Se entregar sem medo de ser feliz mesmo, viver, se comprometer mesmo com quem está ali do lado. E se está sozinho, se abrir e pensar o que pode fazer para realmente conhecer alguém interessante. Bom, quartinho positivo, isso é ótimo. É ótimo, porque é um quartinho escuro no sentido que na verdade ele não está nada escuro, né? Ele está bem claro, é um quartinho para você ir ali e olhar, então assim, que eu preciso mexer, analisar, tá mais em contato com os sentimentos. E como o aquário é muito racional, essas semanas onde o sentimento entra são bastante interessantes. Boa semana para você de aquário. Já os piscianos? Eles também, a semana tá boa para relacionamento, então é uma fase importante de relacionamento, a ideia de se comprometer mais com as pessoas com quem eles se relacionam. E aí, pensando de uma forma geral, os piscianos são muito de fazer pelos outros, e esse é o momento deles aprenderem a pedir que os outros façam por eles. Então é uma boa semana para ligar para um amigo para pedir um favor, né? Sem drama, sem nhenhenhen, né? Mimimi, né? Mas assim, pedir um favor, pedir uma ajuda e ter essa questão do equilíbrio. Então, se eu fiz dessa vez, da próxima vez a pessoa pode fazer por mim, enfim, buscar esse ajuste nas parcerias, nas sociedades, nas relações de uma forma geral. Que bom. Boa semana para você de peixes. Olha, lembrando, gente, que a Titi Vidal, ela também é astróloga, taróloga e radiestesista. Então, se você quiser conhecer o trabalho dela completo, acesse o site titividal.com.br, titividal.com.br. Ela faz mapa astral, tanto pessoal como profissional. Entra no site, o site é bem legal, é bem fácil de navegar. Tem todas as informações lá. Eu tô sempre lá fuçando, titividal.com.br, nas redes sociais, Titi Vidal. Beijo, Bela. Boa semana. Pra você também. Bom